Espiritualidade bíblica. É uma das séries que nós vamos tratar esse ano, porque esse ano nós vamos fazer várias exposições sobre missão integral. Nós vamos estar, o Carlos Queiroz vai estar conosco, o Shed vai estar conosco no 1º de agosto. Nós temos o evento teológico em setembro, o Walter McAllister vai estar conosco também, o Gilton Moraes. Eu estou negociando as datas com o Luiz Saião. Então a gente está preparando uma série de mensagens dentro da missão integral. Esse ano, eu creio que vai ser de grande valia. Essa semana nós vamos ministrar esses 5 pontos na rádio, mas eu vou resumir esses 5 pontos hoje aqui, mas eu vou estar tratando deles individualmente essa semana. Eu vou estar colocando no Facebook, no site, essas mensagens sobre espiritualidade bíblica. Amém? Glória a Deus. Eu vou tratar de vários textos bíblicos no livro de Tiago. Então deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Tiago, do capítulo 2 em diante. Pode deixar aberto aí. Mas eu quero ler um texto que é o tema central da carta, que é capítulo 1, versículo 27. Fique de pé, por favor. Eu não vou desenvolver o texto em cima do capítulo 1, 27. Capítulo 1, 27 é o tema central da carta. Eu vou desenvolver a partir do 2º capítulo em diante. Tá ok? É uma narrativa. Não é um sermão expositivo dentro do versículo 27, mas nós vamos narrar toda a epístola de Tiago. E eu creio que no tempo que nos foi dado. Tiago 1, 27. A religião pura. Vocês acharam? Acharam? A religião pura e verdadeira ou imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pai, que sejamos tocados pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome santo de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Que os nossos corações entrem em processo contínuo de arrependimento. No nome santo daquele que vive e reina. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Bom, espiritualidade bíblica. Como a nossa espiritualidade é medida? Você já foi medido? Ou seja, você já foi colocado dentro de um padrão? Você sabia que todos nós somos colocados dentro de alguns padrões? Só que os padrões que nós somos colocados, que nós somos encaixados, nem sempre condizem com o padrão da verdade. Por exemplo, quando você fala em espiritualidade, você logo lembra de dar um glória a Deus, um aleluia. A sua espiritualidade pode ser revelada através de um glória a Deus, aleluia? Sim, pode, é claro. Às vezes a gente recebe realmente aqueles impactos do poder de Deus que nos leva a dizer glória a Deus, aleluia. E como é bom, é ou não é? E como é bom quando isso flui naturalmente das nossas vidas. Como é bom quando isso sai da nossa boca como uma expressão real daquilo que está acontecendo dentro dos nossos corações. Quando você diz glórias a Deus, quando você diz aleluia, quando isso vem de dentro do coração é muito gostoso, porque realmente vai te trazer um efeito muito importante. Mas na maioria das vezes, esses jargões são usados inconsequentemente. E a nossa espiritualidade começa a ser medida. Uma vez eu fui pregar num lugar, aí sempre tinha um irmão que dizia, glória a Deus. Mas toda vez que ele dizia glória a Deus, eu levava um susto. Eu falei, o que
que é isso, rapaz? E aquele glória a Deus do irmão, ele começou a incomodar. Porque parecia que ele queria demonstrar que era uma pessoa espiritual. E ele sempre era a mesma pessoa. Enfim, era algo incômodo, era algo chato. Você pode dar glória a Deus, é claro que você pode dar glórias a Deus. Mas você tem que tomar cuidado, para que você não seja preso a uma religiosidade dentro desses jargões. Você é medido, muitas pessoas são medidas pelos dons que ela tem, ou que ela não tem e julga ter. As pessoas vão te medir de alguma forma. Se você tiver um dom de cura, meu Deus, o seu caráter não pode valer nada, mas as pessoas vão dizer, caramba, esse cara é o cara. Vamos seguir, porque ele, quando coloca a mão nas pessoas, o demônio sai na hora, não precisa nem de ficar insistindo, não precisa nem de ficar brigando com o demônio, ele sai. Então você é medido, nós somos medidos pelos resultados. Os resultados tentam nos medir, tentam dizer quem nós somos, tentam dizer alguma coisa sobre nós, mas os resultados pouco dizem realmente quem nós somos. Nós somos medidos pela exterioridade das coisas. E nessa carta Tiago se preocupa com um cristianismo vital. Tiago se preocupa com algo vital, uma fé que age. Uma fé que age. O tema central da carta é Tiago 1:27, que nós lemos, da verdadeira religião. É a fé que é testada por meio de muitas provas, tentações, aflições. Então o capítulo 1:27 que nós lemos fala realmente daquilo que revela a nossa vida. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, andar em santidade. É porque a segunda parte tem uma categoria de pessoas que esquecem. Fazer obras e guardar-se incontaminado deste mundo. Nesse texto nós temos duas questões: santidade, separação do mundo. E nós temos também a fé que age. É o que nós temos que pegar. Paulo, lá de Romanos, com seus princípios importantíssimos para a igreja, e dizer assim: Paulo, vem aqui, junta com Tiago e dê as mãos. Andem juntos. Andem juntos. Tiago vem falar, o alvo dele é oferecer uma correta instrução quanto à atitude que nós precisamos ter. Por quê? Porque existe uma espiritualidade enganosa. Tiago procura tratar de assuntos bem práticos, assuntos do cotidiano, por meios de provérbios de sabedoria. Então ele vai tratar aqui, nós vamos tratar aqui hoje de coisas bem práticas, de coisas que Tiago considera como importante para a vida da igreja, assuntos do cotidiano. Bom, espiritualidade bíblica. A carta de Tiago, ela traz 7 pontos sobre o que é ser espiritual. Eu vou tratar 5 deles, porque não dá tempo de tratar todos deles. Mas são 5 pontos que Tiago trata, o que a Bíblia, ele conseguiu compilar aqui. O que significa realmente ser espiritual? Eu quero que você repete comigo essa pergunta. O que é ser espiritual? Repete comigo. O que é ser espiritual? Depois que nós ouvirmos isso aqui, talvez os nossos conceitos reforcem sobre o que a gente já entendia, ou alguns deles sejam quebrados. Sejam quebrados. Porque a palavra faz isso. A palavra, ela quebra tudo aquilo que eu penso e coloca a verdade como máxima da nossa existência. Espiritualidade bíblica, o que é ser espiritual? Por favor, o que é ser espiritual?
diante desses apelos. Um dia eu fui orar no monte e tinha um indivíduo que estava fazendo os cercos de Jericó. De vez em quando eu gosto de ir lá assim no monte orar. Isso também revela espiritualidade? Revela, sim, mas não revela tudo sobre espiritualidade. Sim, revela alguma coisa. Eu estava lá no monte e tinha uma pessoa fazendo um cerco de Jericó. Ele fez, eu acho que o que era para fazer. Mas toda vez que ele passava por mim, ele atendia o telefone e dizia: estou aqui, o que você quer que eu faça aqui, que eu estou falando com o papai do céu aqui. Pede aí que eu vou falar com ele aqui. Como se ele fosse o mandatário de Deus. Como ele se fosse o Jesus Cristo que estivesse ali intercedendo por ele. Diga aí que eu estou aqui no monte apresentando a sua petição. Aí eu me perdi na minha oração. Eu falei, meu Deus, o que eu vou orar agora? Que toda vez que o homem passa por mim, ele diz que atende o celular, tem alguém. Eu imaginava a multidão de pessoas ligando para ele, igual o telemarketing, né? E o telefone ocupado e o povo do outro lado desesperado. Ai, meu Deus, atende, que eu preciso levar a minha petição. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Tiago nos ensina que a espiritualidade bíblica é não fazer acepção de pessoas. Espiritualidade bíblica é não fazer acepção de pessoas. Versículo 2, versículo 1 diz: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Ou parcialidade. Ou parcialidade. Eu posso interceder por todo mundo. Eu posso ter uma agenda que tenha os mais pedidos de oração. Eu posso conter várias coisas. Eu posso ter expulsado muitos demônios, ter curado. A igreja poderia ter aqui uma parede cheia de cadeiras de rodas, para dizer, essa igreja realmente é espiritual. Mas a palavra me ensina que a espiritualidade bíblica passa por isso, não fazer acepção de pessoas. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo, olha, eis aqui um lugar de honra, assentai, pois, mas disserdes ao pobre, olha, você fica ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa em vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. A missão integral passa por esse entendimento. Passa por esse entendimento. Você e eu precisamos saber entrar em qualquer casa. Não é dizer que eu vou entrar aqui e não entro ali. Não. O mesmo pé que entra na casa de alguém que tem dinheiro, que é rico, que tem um apartamento luxuoso, é o mesmo pé que tem que entrar numa casa que às vezes não tem nem piso. É muito difícil fazer culto, porque muitas pessoas às vezes deixam de ir num culto, porque um irmão é o culto. Tem algo mais a oferecer, o outro não tem. Espiritualidade, segundo a Bíblia, passa por aí. Segundo lugar. O segundo princípio de espiritualidade bíblica que Tiago nos ensina é no capítulo 2, versículo 14 ao 26. É uma fé não individualista. O que é uma fé individualista? É uma fé que pensa somente no seu próprio proveito. Tiago é uma carta prática porque ela vai nos ensinar que a nossa fé não pode ser individualista, porque senão ela não é fé. Por isso que esses conceitos de espiritualidade são muito distorcidos, são antagônicos com o próprio evangelho. A fé, se ela for individualista, ela não é fé. Essa fé, ela leva em consideração
alguém que está ao seu lado, porque se a sua fé levar em consideração somente você não está vivendo uma fé bíblica, você está vivendo uma fé, sei lá de onde, não sei, você encontrou uma fé aí, talvez você diz, olha, eu tenho fé, só que essa fé é individualista, então ela não é fé. A fé bíblica, ela leva em consideração aquele que está ao seu lado. Ela leva em consideração a necessidade daquele que está sofrendo ao seu lado. Ou quem não esteja sofrendo ao seu lado, mas quem esteja ao seu alcance. Ou pessoas que também não estejam ao seu alcance, mas você pode fazer alguma coisa movimentando pessoas para ajudar aquela pessoa. Olha só, o texto fala o seguinte: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, olha só, ajuda concreta, de que adianta isso? Deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então eu e você, nós precisamos nos arrepender. Porque a nossa fé é individualista. A nossa fé leva em consideração o que eu preciso. Porque eu não tenho tempo de pensar, eu não estou dando conta nem das minhas próprias coisas. Quantas necessidades você tem? Quantas necessidades eu tenho? Nós temos muitas necessidades, não dá tempo nem de cuidar das nossas próprias necessidades. Então, como eu vou cuidar da necessidade daquele que está ao meu lado? Não dá tempo. Mas nós precisamos rever. Em terceiro lugar, o que é espiritualidade narrativa de Tiago? Espiritualidade bíblica é revelada no zelo pelo próximo. Capítulo 3, versículo 1 ao 18. Diz assim: caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu corpo, o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande parte impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Quer dizer, a nossa língua, ela se vangloria de grandes realizações. Olha, eu agora tenho um emprego assim. Olha, agora eu sou desse jeito, eu estou desse jeito. Mas essa mesma língua que se vangloria dos feitos é a mesma língua que incendeia uma floresta. Essa língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Então a nossa espiritualidade passa por isso aí também. Passa por isso. Nós temos que estar vigiando o tempo todo, se arrependendo o tempo todo com a nossa língua. Gente, existe coisa melhor do que falar mal da vida dos outros? Vamos ser sinceros, vamos lá. Vou até descer. Tem coisa melhor do que falar mal da vida dos outros? Se inventaram, eu não sei, mas coisa boa é falar mal da vida dos outros, sim ou não? Gente, calma aí. Eu não estou dizendo que é o certo. Eu estou dizendo que é bom, é. Quando você fala mal da vida dos outros, você esquece dos seus problemas, você esquece das suas falhas, você esquece de tudo aquilo que você tem que consertar, e você diz, porque é fulano. E depois, de repente, a gente se pega e diz, meu Deus, me perdoa, deixa eu me arrepender aqui agora, Deus, tigas. Agora, e aí vem, essas coisas, elas vão crescendo.
Daqui a pouco você não está simplesmente falando mal do seu irmão. Daqui a pouco você está colocando a vida do seu irmão em perigo, quando você diz algo que ele não é. Esse erro a gente comete todos os dias. Eu e você cometemos esse erro todos os dias. A gente diz, esse fulano parece isso, essa pessoa parece aquilo. Parece, mas talvez não seja. Olha, eu tenho medo de falar do filho dos outros. Morro de medo. Poxa, Deus o livre, acontece com meu filho isso, o que é que eu vou fazer? Vou jogar meu filho fora? Pense no seu filho agora. Pense no seu filho agora. Oxalá que ele vingue e siga a sexualidade que Deus deu para ele. Não é? Você diz, oh glória, vingou, vai menino. E se não acontecer isso? O que você vai fazer? Você vai deixar de amar? Eu amo tanto meu filho, mas tanto. O outro agora também. Os dois. Tanto, mas tanto. Que na hora que eu choro de tanto amor, eu olho para ele, meu Deus, que coisa mais inocente. Deus, não deixa acontecer nada com ele não. E coloca a mão na cabeça e beija e cheiro. Se tiver alguém que beija mais filho do que eu, tá difícil. Eu digo pro Otávio que eu o amo pelo menos umas 250 vezes por dia. Tem alguém que diz mais? Mas eu tenho medo de falar do filho dos outros. E se acontecer com meu filho? E se acontecer com o nosso filho? O que a gente vai fazer, José? Vai jogar o filho fora? Oxalá que não aconteça nada com ele. Oxalá que ele realmente vingue, que ela vingue. Porque ele e ela correm riscos. Antigamente a luta, igual o André estava falando, a luta do pai antigamente era para livrar os filhos das drogas. Agora a luta dos pais é para ensinar a sexualidade dia após dia. Corrigir a rota em uma série de questões pequenas. O zelo, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela pode incendiar um bosque inteiro. Em quarto lugar, o que revela a nossa espiritualidade? A espiritualidade bíblica é demonstrada pela derrota da carne. Você lembra que nosso texto, o tema central, capítulo 1, 27, diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então a verdadeira espiritualidade, ela é demonstrada pela derrota da carne. Pastor, como assim, derrota da carne? A carne sempre vai gritar, mas ela sempre vai ser vencida. Se você nasceu de novo, a carne vai ser vencida. A espiritualidade bíblica é demonstrada pela derrota da carne. Olha só o que diz o texto de capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de nós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis. Por quê? Porque pediu com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Portanto, sujeitai-vos a Deus, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. A espiritualidade bíblica é demonstrada pela derrota da carne. A carne, ela tem que perder. Ela precisa perder. Espiritualidade bíblica é isso, é a vitória do Espírito.
Espiritualidade é isso também. Porque senão você fica só no evangelho social. Você ficou com medo de ficar só no evangelho social, né? A Bíblia não deixa a gente errar. Diga graças a Deus. Espiritualidade bíblica vem na derrota da carne. Essa carne precisa ser derrotada. Pastor, e ela consegue ser derrotada? Ela pode ser? Pode. Sim, pode. Eu te digo que pode. Pode sim. Pode. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, está forte. Está forte. Mas o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus está em vós, o Espírito de Deus, ele faz com que tudo aquilo que é contra o reino de Deus se torne fraco diante da excelência do poder que há no nome de Jesus. A espiritualidade bíblica é demonstrada pela derrota da carne. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Em quinto e último lugar, Tiago nos ensina que a espiritualidade bíblica é revelada na dependência a Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Agora, prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Trocando em miúdos, ganharemos muito dinheiro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Ai, meu Deus, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu só peço que eu esteja vivo, porque eu quero que Eduardo me chame de pai. É a minha vontade egoísta, né? Que as louças novas que nós compramos não sejam usadas por outro homem. Eu sou egoísta. Então, agora o Otávio me chama de pai pelo menos umas 200 vezes por dia, papai. Então, eu falo, não, Senhor, deixa o Eduardo crescer e aprender a me chamar de papai mesmo assim. Meu papai. Papai meu papai. Aí o Senhor pode me levar, porque o outro vai ter dificuldade. O outro ele vai dizer assim, não, eu posso te chamar de tio, agora pai? Pai não. O meu papai já foi. Eu tive um pai. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã. O que é a nossa vida? Nós somos simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Quer dizer, a Bíblia diz, você não é nada, nós não somos nada. Em vez disso, devíamos afirmar, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. Opa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Olha, pastor, quando eu chego no lugar, aquele lugar é transformado, tudo muda. Ah, meu Deus do céu. E toda vanglória como esta é maligna. Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu irmão, onde está a sua espiritualidade? Onde ela parou? Onde ela ficou? Pare de dar ordens a Deus. Pare de determinar o que Deus tem que fazer. Porque nós dependemos dEle.
Basta o dia o seu próprio mal. Nós dependemos dele. Onde está a tua espiritualidade? Onde você deixou? Onde é que você perdeu? Esse botão automático do domingo, ele tem que ser tirado de você. Domingo, vestes de crentes. Liga o botão. Igreja, crente, domingo. Se liberta disso. Segunda, desliga o botão. Não é mais crente. Mundo, pecado, carne, diabo, tudo. Dependência na força do braço. Orar, para que orar? Oração também revela espiritualidade. Sim, oração meio de graça. É o meio de graça. Jejum também revela espiritualidade? Revela também. Dentro desse contexto todinho aqui, a gente pode considerar isso agora. Eu vou ali. Entreguei um currículo e agora eu vou conseguir o que eu quero. Chega lá, primeira coisa que acontece, o cara te dá um chá de cadeira. Sabe aquele chá de cadeira que a pessoa diz, olha, espera um pouquinho que fulano está chegando. O fulano está no engarrafamento lá no início da Asa Sul e você está lá no final da Asa Norte. Aí o fulano vai deixar o filho dele na escola, depois vai passar num cafezinho para tomar um café expresso e você lá. Confio na força do meu braço. Na força do meu braço. E levando o toco da vida. Antes de sair de casa, ore. Dependa de Deus para tudo. Dependa do Senhor. O mais simples que seja o seu projeto, o mais simples que seja aquilo que você tem que fazer durante um dia, ore antes, dependa dele, porque se ele não estiver na sua jornada, você nem vai viver. O mais simples que seja, dependa dele. Senhor, estou saindo de casa agora, Pai, me guia. Me guarda, Jesus. Oh Deus, guarda meu filho. Guarda meu filho. Fui levar o Otávio para a creche. A gente mudou ele de creche. Eu fui orando no meio do caminho. Falei, meu Deus, guarda meu filho. Não deixa acontecer nada de mal com ele não, Senhor. Oh meu Deus, guarda meu filho. Guarda meu filho. E olhando para ele, falei, oh meu Deus, guarda essa criança. E a creche que a gente tinha colocado em frente a Sandu, num local muito perigoso, ali no cruzamento da Nossa Senhora de Fátima ali. Aquele cruzamento ali, meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu falei, Otávio, não vou descer do carro não. Não vou descer do carro não. Meu coração está muito apertado. Mas não era um aperto simplesmente humano, não. Eu tinha convicção que Deus estava me tocando em alguma coisa ali. Não é só isso que é espiritualidade, mas ela passa por isso também, o depender de Deus. O Espírito Santo pode te dar um toque, sim ou não? O Espírito Santo, ele pode te guiar, sim ou não? O Espírito Santo, ele pode te avisar. Eu creio também nos dons espirituais. Eu acredito que os dons espirituais não revelam quem nós somos, mas como ferramentas são poderosas da parte de Deus para nos auxiliar em momentos que nós não conseguimos enxergar algo. Essa ferramenta nos auxilia para tanto. Digo, filho, vamos procurar outro lugar. Vamos procurar outro lugar. Eu quero depender do Senhor. Eu quero depender dEle. Não quero depender de mim. Porque todas as vezes que eu dependi de mim mesmo, foi um desastre. Onde está a nossa espiritualidade? Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre o que você está fazendo da sua vida,
com Deus e com o próximo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça.